Durante todo o Evangelho de Marcos, nós estamos aprendendo sobre a identidade de Jesus e o propósito de sua vinda ao mundo. A identidade de Jesus ficou muito clara até a confissão de Pedro, aonde através das palavras e ações de Jesus, nós vimos quem ele é. E Pedro, ao confessá-lo, diz: "Tu és o Cristo". Depois da confissão de Pedro, Jesus então começa a trazer as implicações do que significa ele ser o Cristo, falando sobre a sua morte e ressurreição 3 vezes nesse evangelho, mostrando que o propósito de sua vinda ao mundo é morrer pelos pecadores, entregando a sua vida espontaneamente em resgate por muitos. E Jesus tem ensinado aos seus discípulos sobre esse caminho da cruz, que é um caminho muito certo para ele. Ele disse sim para a cruz no Getsêmani, quando ele orou dizendo: "Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai". Ou seja, Jesus está pronto para ser entregue, para receber uma punição que era destinada a nós e não a ele, pagando em nosso lugar uma dívida que é nossa. E agora nós chegamos naquele momento do Evangelho de Marcos, onde nós atingimos o clímax disso tudo, onde Marcos vai nos pressionando para entender o porquê Jesus veio ao mundo e o porquê ele precisa morrer em uma cruz. Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez, na nossa leitura aqui de Marcos, e essa é a nossa penúltima leitura. Nós estamos muito próximos do fim desse evangelho. Na próxima leitura que você vai fazer aqui com a gente, já é até o capítulo 16, e nós assim encerramos esse evangelho com a ressurreição de Jesus. E se é a sua primeira vez aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui e ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo com alguém e chamar mais pessoas para ler Marcos aqui comigo e também poder assistir todos os outros conteúdos que nós temos aqui no nosso canal. E apesar da estrutura do nosso texto ser muito simples, dividida em 3 partes, ele é um texto bem extenso. Então é importante que você pause esse vídeo agora e leia o texto. Você vai ler a partir do versículo 53 do capítulo 14 até o versículo 15 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Pause esse vídeo, faça a sua leitura, faça isso debaixo de oração, também fazendo anotações, observando palavras e frases que chamem a sua atenção, e depois que você fizer tudo isso e tentar encontrar respostas às suas perguntas através do texto, volta aqui, que eu vou estar aqui te esperando para a gente ler a Bíblia juntos. Até aqui a gente viu Jesus falando sobre sua morte e ressurreição, a gente já viu líderes religiosos tentando condenar Jesus de alguma maneira, sempre rejeitando suas palavras, suas ações. Discípulos que, apesar de estarem seguindo a Jesus, têm sérias dificuldades com o caminho da cruz. Há vários momentos que nós vimos aqui onde os discípulos estão rejeitando o caminho da cruz. Eles querem um caminho mais fácil, vamos dizer assim, para poder seguir a Jesus. Eles não querem um caminho que tenha sofrimento, rejeição. Então eles passam por um longo processo de treinamento de discipulado para que eles possam entender que o caminho da cruz é o caminho do discipulado. Então, apesar da gente ter aqui muitos líderes religiosos que estão sempre buscando uma maneira de condenar Jesus, nós vamos ter discípulos muito fracos também. Nós vimos no último texto que eles dormem, eles não conseguem vigiar, mas nós já vimos também que eles estão muito preocupados com status, com poder, com sucesso. Nós vimos até um discípulo, um dos 12, que está preocupado com o dinheiro, que é Judas, e ele traiu Jesus, ele entregou Jesus para ser preso. E para completar tudo isso, essa fraqueza dos discípulos, essa dificuldade com o caminho da cruz, Jesus ainda deixou muito claro para eles: vocês vão me abandonar. E a Pedro, que disse: eu morreria pelo Senhor, mas jamais te abandonaria, Jesus disse: você vai me negar, Pedro. E é isso que nós vamos encontrar aqui hoje. Nós vamos ver o velho Israel condenando Jesus, o novo Israel condenando Jesus, gentios condenando Jesus, e Marcos vai nos pressionando para entender por que Jesus veio, por que ele deve morrer pelos pecadores e como que toda a humanidade está envolvida nesse processo. Todos estão reunidos ou amotinados para poder condenar Jesus à cruz, como no Salmo 2, onde as nações elas se juntam, se amotinam para poder se opor ao Rei de Deus, enquanto Deus faz um alerta para eles:
Não se oponham, mas beijem o rei, recebam o rei. E aqui nós vamos ver definitivamente as pessoas se unindo para rejeitar e se opor ao rei de Deus. Mas do outro lado, nós vamos ver a ênfase de Marcos em apontar aqui para nós a inocência de Jesus. Ele vai ser, sim, condenado em uma cruz, porque ele mesmo disse que ele veio para servir com a sua própria vida e dar a sua vida em resgate por muitos, para salvar muitos de seus pecados. Mas Jesus também disse, ai daquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo entregue. Então há as pessoas aqui envolvidas na condenação de Jesus, e eles fazem isso deliberadamente, porque rejeitam e se opõem a Jesus. Mas nós vamos ver também que há um grande contraste entre aqueles que deliberadamente condenam Jesus e um discípulo que, apesar de negar, tem uma atitude, vamos dizer assim, positiva, ou pelo menos piedosa, após a sua falha, após o seu pecado. O velho Israel condena Jesus. O velho Israel, se você já tem lido o Evangelho de Marcos, você já sabe. Jesus sempre está falando a respeito das autoridades religiosas, daqueles que deveriam estar liderando espiritualmente o povo de Deus, mas não o fazem. Eles são maus pastores. E Jesus já teve grandes embates com esses líderes religiosos, apontando para a sua falsidade, a sua religião de superfície. E agora, então, Jesus é entregue nas mãos dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, como ele mesmo disse que seria entregue para ser condenado em uma cruz. Isso nós vemos no versículo 53, quando nós lemos assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. E no versículo 56 nós temos Pedro. É como se Pedro aqui formasse um colchete. Nós temos Pedro aqui e o Pedro volta em cena novamente no momento de sua negação. E no centro nós temos a condenação por parte do velho Israel, por parte das autoridades religiosas. Mas Pedro, apesar de estar aqui, ele se mantém distante, o que mostra muito para nós a atitude que ele terá logo mais. Ele até observa de longe, ele tenta buscar uma forma de se aquecer naquele momento, ele ainda está buscando o seu conforto. Pedro ainda não quer o caminho da cruz, Pedro ainda está rejeitando o caminho da cruz, ele quer buscar um tipo de conforto naquele momento em que Jesus não tem conforto algum, porque ele está distante. Ele está presente, mas ele observa de longe. E nesse momento aqui em que ele busca se esquentar, se aquecer, vai ser exatamente o momento aonde ele vai negar Jesus. Mas nesse momento aqui no texto nós temos as autoridades religiosas. E a partir do versículo 55, essas autoridades religiosas começam a levantar falsas testemunhas contra Jesus. E aí nós começamos então o que Marcos quer apontar para nós, usando um padrão de 3. Marcos 3 vezes vai repetir que Jesus é inocente, apontando que apesar das autoridades religiosas estarem levantando muitas testemunhas, nenhuma delas é coerente. Nenhuma delas tem de fato algo concreto que eles poderiam usar para condenar Jesus da maneira que eles queriam. Então eles precisam apelar para a falsidade, para a mentira, para que eles possam apontar algum erro em Jesus que na verdade não existe. E Marcos vai fazer com isso apontando para nós a inocência de Jesus, de que Jesus é sim condenado, mas inocente. Jesus não tem culpa alguma. Jesus não cometeu crime algum. Jesus, de fato, está sendo condenado a morrer em lugar daqueles que mereciam, de fato, a morte, por serem eles verdadeiros pecadores. Enquanto Jesus não é pecador. Ele é perfeito, ele é justo, ele é santo. E Marcos faz isso 3 vezes. Observe, por exemplo, o final do versículo 55. Eles estavam procurando depoimentos contra Jesus e no final do versículo Marcos diz assim: mas não encontravam nenhum. Aí no versículo 56, repete novamente: muitos testemunharam falsamente contra Jesus, mas as declarações deles não eram coerentes. E depois novamente no versículo 59, quando Marcos escreve: mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente.
Mas nem mesmo assim o quê? Porque no versículo 57 e 58, eles continuam levantando falso testemunho contra Jesus. E um deles nós encontramos o seguinte: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Esse é o testemunho falso deles. E Jesus está falando sobre o quê? Sobre o seu corpo. E eles não entendem. Na verdade, eles continuam rejeitando que Jesus é o verdadeiro templo, é o verdadeiro lugar de encontro e de comunhão com Deus. Então eles insistem em sua rejeição. O fato é que nesse padrão de 3, Marcos está apontando para a inocência de Jesus. Jesus é inocente, é sem pecado, é perfeito, é santo. Não há nada contra ele. Jesus está indo livremente para a cruz. Não há nada que ele tenha cometido que seja suficiente para condená-lo a essa morte, a não ser que ele espontaneamente esteja indo em lugar dos pecadores para salvar pecadores que são incapazes de pagar a dívida tão alta pela qual Deus pede pelos nossos pecados. Então Jesus, ele está no controle da sua agenda. Jesus está no controle aqui dos eventos que estão acontecendo, mostrando para nós que ele vai sim para a cruz, mas vai inocente, como o verdadeiro Cordeiro de Deus que salva o seu povo dos seus pecados. E aí, a partir do versículo 60, nós podemos ver a maneira notável como Jesus age diante de tantas mentiras. Ele não se defende, ele não busca um tipo de retaliação, ele não busca, talvez, lançar para eles acusações. Jesus simplesmente fica em silêncio. Mas o silêncio de Jesus não mostra apenas que ele é acusado injustamente, mas revela que ele cumpre aquilo que Isaías disse a respeito do servo sofredor, em Isaías 53, de que ele iria suportar todas essas coisas em silêncio, sem revidar, sem se defender, sem buscar apontar para eles que eles estão errados. Jesus está indo morrer justamente porque eles estão errados, eles precisam de salvação, eles precisam de perdão dos pecados. A menos que Jesus morra por eles, não haveria qualquer possibilidade de que eles tivessem a comunhão com Deus restaurada. Então Jesus precisa cumprir as Escrituras. Ele precisa cumprir Isaías e os demais profetas, indo para a cruz em silêncio, sem se defender. E que lição preciosa Jesus dá para nós aqui, né, de humilhação, e que mesmo diante de tamanha humilhação, ele conserva o silêncio, mostrando que ele não está ali para retaliação alguma ou para revidar da mesma forma com a qual ele está sendo julgado e condenado por essas pessoas. Isso é uma grande lição de discipulado para aqueles que seguem a Jesus pelo caminho da cruz, de suportar as injustiças, contando apenas com a justiça de Deus. E Jesus vai experimentar a justiça de Deus em nosso lugar. E nós podemos experimentar dessa justiça porque alguém satisfez essa justiça por nós. Então Jesus é aquele que é condenado, mas é inocente. Ele não cometeu crime algum. E ele não se defende, mas se mantém em silêncio. Como um cordeiro mudo, Jesus está sendo condenado pelos seus acusadores. E há uma ironia aqui muito interessante de que o sacerdote era o responsável por preparar o cordeiro para o sacrifício. E aqui nós temos os sacerdotes preparando sim o cordeiro para o sacrifício. Mas esse cordeiro é Jesus. Assim como eles preparavam o cordeiro e o cordeiro não reclamava, permanecia mudo, Jesus, como Cordeiro de Deus, que está sendo preparado pelos seus opressores, pelos seus acusadores, para ser imolado e sacrificado, cumpre aquilo que Jesus disse na refeição da Páscoa, de que o sangue da nova aliança será derramado em favor de muitos. E aqui nós temos o responsável pela morte do Cordeiro aparecendo na figura do sacerdote, que prepara o Cordeiro de Deus para ser então entregue e sacrificado em uma cruz. Esse cordeiro mudo, que não se defende, mas que caminha em direção a satisfazer o propósito de Deus, que é morrer pelos nossos pecados. E só há um momento nesse texto em que Jesus responde, depois que o sacerdote diz no versículo 61,
Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus responde no versículo 62. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E aí os versículos 63 e 64, o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz, não precisa de mais nada, ele já blasfemou, ele já disse o suficiente. O sacerdote, na verdade, não entende absolutamente nada. Jesus está dizendo para eles assim, vocês estão indo sacrificar um cordeiro mudo, mas vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso. Em outras palavras, eles veem Jesus em seus sofrimentos e humilhação. Mas da próxima vez que eles o virem, será em glória e em poder. Ele já havia dito isso no capítulo 13, de que eles veriam o Filho do Homem vindo com os anjos no céu. Eles o condenam agora, à morte. Mas ele terá todo o poder de, no último dia, condená-los à morte eterna ou recebê-los na vida eterna. Jesus é aquele que terá o poder final sobre todas as coisas, seja para condenar aqueles que o rejeitaram e para salvar aqueles que o amaram e creram em suas palavras e em sua obra. Os sacerdotes é que não entendem nada. Jesus sabe muito bem para onde ele está indo e por que ele está indo. Marcos tem nos pressionado a entender isso. Jesus precisa morrer pelos nossos pecados, porque em nós Deus encontraria muitas razões para nos condenar, pois nós temos muitos pecados e muitas falhas. Nós não somos inocentes. Somente Jesus é o Cordeiro de Deus, inocente, sem defeito, sem pecado, que morre em nosso lugar para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer. E o texto termina no versículo 65 com uma grande humilhação pela qual Jesus passa. Eles começam a cuspir nele, a bater nele e a zombar dele, falando para que ele profetize. E é engraçado que Jesus já ensinou tanto até aqui, e eles ainda querem ouvir mais de Jesus. A grande questão não é Jesus falar mais ou na cruz descer para que eles possam crer. Não há mais o que dizer, não há mais sinais a serem feitos. O último sinal será a cruz. E todo aquele que olhar para essa cruz e crer será salvo. Então esse é o sinal máximo. E tudo isso pelo qual Jesus está passando é, na verdade, para cumprir as Escrituras. O Rei de Deus é condenado pelo velho Israel, pelos líderes religiosos. Mas o Rei de Deus também é negado pelo novo Israel. Porque é a partir do versículo 66 do capítulo 14 até o versículo 72, nós temos a figura, novamente, de Pedro. E ele é esse novo Israel que nega a Jesus. Se a gente pensa que só os líderes religiosos rejeitam a Jesus, isso não é verdade. Os discípulos já abandonaram Jesus. A gente viu isso no momento em que ele é preso, né? Todos o abandonaram, está no capítulo 14, versículo 50. E aqui nós temos Pedro à distância, observando essas coisas. E Pedro, então, finalmente vai cumprir aquilo que Jesus disse a seu respeito. Jesus disse a Pedro que ele iria negá-lo, e é exatamente isso que Pedro faz. Nós vemos isso no versículo 67, alguém diz para ele assim, você também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro, no versículo 68, responde, não conheço, nem sei do que você está falando. Novamente, no versículo 69, alguém diz, esse aí é um deles. E Pedro responde no versículo 70, de novo, negando, talvez usando as mesmas palavras, não conheço, não sei de quem vocês estão falando. E novamente, ainda no versículo 70, uma outra pessoa diz, certamente você é um deles, você é Galileu. E aí no versículo 71, Pedro responde mais uma vez, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Você percebe o padrão de 3 novamente presente aqui? Há 3 afirmações, você é um deles, e há 3 negações, não, eu não sou. E Pedro chega a dizer, não conheço. Não parece o mesmo Pedro que confessou, tu és o Cristo. Então a gente entende que Pedro havia entendido quem é Jesus. E Pedro sim poderia dizer quem ele é e dizer que o conhece. Mas aqui Pedro nega. Pedro diz que não conhece a Jesus Cristo. Pedro continua se envergonhando do caminho da cruz. Pedro continua buscando um caminho mais confortável, diferente do caminho da cruz. E ele cumpre aqui as palavras de Jesus. E o Pedro que nós encontramos no final de tudo isso está no versículo 72. O galo canta pela segunda vez. Então
Pedro se lembra das palavras de Jesus. As palavras de Jesus se cumpriram, mas é interessante você observar a atitude de Pedro. Pedro, quando ele é questionado pelas afirmações das pessoas de que ele é um discípulo, há uma versão da Bíblia que diz que ele começa a se amaldiçoar. É interessante isso porque você imagina que Pedro prefere declarar maldições sobre si mesmo do que dizer que é um seguidor ou um discípulo de Jesus. Pedro realmente nega Jesus. E isso é muito triste aqui no texto, porque talvez a gente é mais fácil para a gente aceitar que religiosos sejam maus, e muito difícil aceitar que discípulos podem ser maus ou que não estejam entendendo corretamente o caminho da cruz. Mas aqui nós temos um discípulo que tem andado com Jesus negando quem ele é. E olha só que interessante. Jesus está indo para morrer em lugar de alguém que prefere se amaldiçoar do que dizer que segue a Jesus. Você percebe o porquê Marcos está nos pressionando para entender por que Jesus veio a esse mundo? De que ele veio morrer por pecadores que preferem se amaldiçoar do que dizer que estão com Jesus e que seguem a Jesus, que prefere aqueles poucos minutos de poder se aquecer junto a outras pessoas do que passar uma eternidade inteira ao lado de Jesus. Pedro estava buscando um conforto e ele encontra uma tristeza profunda no seu coração. E ao se lembrar das palavras de Jesus, ele chora. Então aquilo que ele estava buscando para ser algo mais leve para ele, na verdade traz para ele um peso muito maior, que é o peso do pecado, dessa tristeza de coração que o pecado provoca em nós. Pedro é o modelo daquele discípulo que prefere a negação do que tomar o caminho da cruz e seguir a Jesus, e estando disposto a correr todos os riscos por causa disso. Mas há algo interessante aqui em Pedro, que é o seu choro. Você percebe que ele se lembra da palavra de Jesus e ele chora. Isso traz uma esperança muito grande, porque esse é o choro do arrependimento. Isso para a gente é muito importante, porque esse é o tipo de coração que a gente deve orar para pedir a Deus para nos dar. Um coração que seja sensível ao arrependimento, sensível ao reconhecer o pecado. Aquele coração que imediatamente sabe o que fez e que imediatamente se arrepende, crê e busca o perdão de Deus. Pedro falhou, mas há esperança quando aquele que falha reconhece imediatamente a sua falha e chora de arrependimento diante de Deus. E nós encontraremos Pedro novamente no final desse evangelho, reunido com os demais discípulos e com Jesus ensinando a eles que a resposta certa à sua identidade, à sua obra é a fé e não o medo. E depois um Pedro no livro de Atos dos Apóstolos que não mais se esconde e nem mais se envergonha, mas que prega corajosamente o evangelho. Há esperança até para negadores, se negadores se arrependerem e com esse choro do arrependimento buscar o perdão de Deus, porque Jesus também morreu pelo apóstolo Pedro e morreu por negadores que pode ser eu ou pode ser você. O importante é pedir a Deus um coração sensível e pronto para um arrependimento imediato e uma busca imediata pelo perdão de Deus através de Jesus. E nós saímos da negação de Pedro agora para os gentios. Jesus, nas suas predições, falou muito sobre as autoridades religiosas e os homens. E há um momento em que Jesus diz: também os gentios estarão envolvidos na condenação e morte de Jesus. E nós vamos encontrar o cumprimento das palavras de Jesus aqui no capítulo 15, do verso 1 até o versículo 15, com os gentios condenando a Jesus. O capítulo 15 começa dizendo que de manhã bem cedo eles amarram Jesus e levam ele até Pilatos, para cumprir então as palavras de Jesus, de que ele seria entregue aos gentios. E apesar de que com os sacerdotes Jesus tenha ficado em silêncio, com Pilatos Jesus diz algumas palavras. E tudo começa com uma pergunta muito simples de Pilatos a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus responde também de maneira muito simples: tu o dizes. E aí no versículo 3 as autoridades religiosas continuam acusando Jesus e Pilatos fica incomodado e diz assim: você não vai responder nada? Olha o tanto de mentira que eles estão dizendo ao seu respeito. E aí sim no versículo 5 Jesus fica em silêncio. Jesus não responde nada além daquilo que vem exatamente da boca deles mesmos.
O sacerdote falou, você é o filho de Deus? E Jesus responde de maneira simples, sou, está saindo da sua boca. E aqui Pilatos, você é o rei dos judeus? E Jesus diz, você que está dizendo. Então eles sabem, ou seja, apesar de todas as evidências, eles continuam tendo uma dificuldade muito grande de entender a identidade de Jesus e de confessar quem ele é. Mas mesmo com tudo isso, e apesar de Pilatos estar impressionado com o silêncio de Jesus, apesar das acusações, Pilatos naturalmente não era um homem que ficava em silêncio diante de falsas acusações ou diante de qualquer um que levantasse qualquer coisa contra ele. E aqui isso impressiona a esse homem cheio de poder e com autoridade para mandar e desmandar, com Jesus em silêncio e que não responde a tantas mentiras, a tantas falsidades que são levantadas contra ele. E aí, a partir do versículo 6, nós vemos Pilatos fazendo aquilo que é muito conhecido por nós, que é colocar diante da multidão Jesus e Barrabás. O texto no versículo 6 fala que era costume no dia da festa soltar um prisioneiro, e isso de acordo com aquilo que o povo pedisse. E no versículo 7 nós temos um homem chamado Barrabás e que definitivamente está preso por ter cometido um crime. O texto fala no versículo 7 que Barrabás está preso com alguns rebeldes que haviam cometido assassinato. Então veja só novamente o contraste. Nós temos aqui o Jesus inocente, que não se defende diante dos seus acusadores, e, de fato, um criminoso preso por ter cometido assassinato. Então, novamente, nós temos esses dois pesos. A condenação de um homem inocente e a não condenação de um homem que realmente merecia ser punido e merecia receber a morte que estava destinada a ele. Então, parece que para nós é muito fácil pensar que a multidão iria escolher o criminoso, mas não é isso que eles fazem. Mas antes da multidão responder a Pilatos, nós temos novamente aqui o padrão de 3. Nós já encontramos com os religiosos, com Pedro, e agora nós encontramos com Pilatos. E não só Pilatos, mas também com a multidão participando desse padrão de 3 que nós encontramos aqui. Isso porque Pilatos faz 3 perguntas. A primeira, no versículo 9, quando ele fala assim, vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? E Pilatos faz essa pergunta porque ele sabia que havia uma inveja que estava movendo as motivações dos líderes religiosos. Mas no versículo 11, nós encontramos essas autoridades religiosas incitando a multidão a que responda. E a resposta deles é qual? Não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. Olha a seriedade disso. Vocês querem que eu solte o rei de vocês? E a resposta deles é, nós não temos rei. Jesus não é o nosso rei. Nós queremos Barrabás. Essa multidão estava festejando os milagres de Jesus há uma semana atrás. Essa multidão estava há uma semana atrás fazendo uma grande festa pela chegada dele em Jerusalém. Essa mesma multidão estava cantando Hosana, bendito aquele que vem para nos salvar. Essa mesma multidão que gostou dos sinais, que pediu sinais, que experimentou os milagres, é a mesma que diz, não, nós preferimos o criminoso do que o rei que Deus enviou para nós. Parece muito aquele momento em 1 Samuel, no capítulo 8, quando eles pedem um rei, e Samuel fica muito triste. E Deus fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, como o rei deles. E eles preferem, no capítulo 9 de 1 Samuel, escolher um rei que só seja bonito e alto, como Saul, do que preferir um rei todo-poderoso que é Deus. E aqui parece que o povo faz a mesma coisa. Eles preferem escolher um pecador como eles, para que seja solto, do que escolher o rei que Deus enviou a eles. Mas o rei precisa morrer por eles. O rei precisa perdoar os seus pecados. E é exatamente isso que Jesus vai fazer. E a segunda pergunta de Pilatos está no versículo 12. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? E no versículo 13 eles gritam, crucificam. Pilatos pergunta mais uma vez, por quê? Que crime ele cometeu? E o texto continua dizendo que eles gritavam ainda mais, crucificam. Pilatos pergunta 3 vezes. E a multidão responde 3 vezes. Não queremos Jesus. Crucificam, crucificam. E Jesus então é entregue no versículo 15, porque Pilatos está mais preocupado em agradar a multidão do que atentar para a inocência de Jesus. Pilatos não é tão
menos pecador do que aqueles que estão dizendo crucificam. Pilatos aqui é movido pelo seu status, pelo seu desejo por aprovação, por querer agradar os outros. E ele prefere então a bajulação da multidão do que a inocência de alguém que está sendo condenado injustamente por pecados que não cometeu, por crimes que não cometeu. E o que acontece exatamente é que Barrabás é solto e Jesus é entregue aos soldados para que ele fosse então crucificado. Autoridades religiosas, gentios, multidão, todos eles aqui unidos e amotinados para condenar o rei e crucificá-lo. E em todo esse texto nós vimos a ênfase de Marcos em apontar para a inocência de Jesus, em contraste com a atitude deliberada de rejeição e condenação daqueles que se opõem a Jesus. E o máximo aqui que nós encontramos dessa expressão é que o inocente Jesus morre em lugar do culpado Barrabás. Jesus é condenado à morte para que Barrabás seja livre. Barrabás é um modelo aqui daquilo que todos nós somos. A cruz não era para Jesus, era para Barrabás. E ele toma o seu lugar. Ele é condenado para que o outro seja livre. A salvação que a gente experimenta não tem custo algum para nós, mas custou tudo para Deus. Custou o inocente Jesus em lugar de pecadores como eu e você. Então a cruz era para nós, não era para o Filho de Deus, não era para o nosso rei. Mas em tudo isso, Marcos quer nos pressionar a esse tema. Por que Jesus veio? E que a gente tenha consciência de que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Nós que merecíamos a condenação, fomos substituídos por aquele que nada fez ou que nenhum crime cometeu. O inocente Jesus morre para que nós pudéssemos ser livres. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus nos substitui, satisfazendo assim a ira de Deus, como ele mesmo disse, a respeito do cálice de Deus. E ele toma esse cálice até a última gota, para que pudéssemos então ser livres e termos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Bom, esse foi o nosso texto de hoje, a nossa leitura, penúltima leitura desse Evangelho. Eu espero te encontrar na nossa próxima leitura, que a gente vai encerrar esse Evangelho e a gente vai chegar até o final do capítulo 16 e vermos então quais são as aplicações e implicações de todo esse Evangelho na nossa vida. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa também o seu gostei e compartilhe esse vídeo com quem você quiser, amigos, familiares que gostem de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia de maneira simples e clara, mas também poderosa, porque nós chegamos até a mensagem do texto para nós. E a mensagem que nós vimos hoje é que Jesus é sim crucificado, inocente, mas condenado em nosso lugar para satisfazer a ira de Deus em nosso lugar, uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Então veja o Jesus inocente que morreu em seu lugar para tornar você livre e perdoado, para ter uma comunhão com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Te espero então na nossa próxima leitura. Um grande abraço e até a próxima.